Olá, eu sou o professor Tiago Freire. Vamos dar início a mais uma aula de bioquímica e o assunto de hoje será triglicerídeos. Sejam todos bem-vindos. Os tópicos abordados serão conceito de triglicerídeos, hipertrigliceridemia familiar e secundária, determinação de triglicerídeos, valores de referência. Bom, os ácidos graxos ocorrem principalmente com ésteres de glicerol, então conceituando o efeito de esterificação de ácidos graxos no organismo, como eles ocorrem. A classe de acilgliceróis depende do número de ácidos graxos que são presentes na molécula, podendo ser classificados como monoglicerídeos, diglicerídeos e triglicerídeos. Quando ocorrem em monoglicerídeos, um ácido graxo é esterificado, quando dois ácidos graxos são esterificados e quando três ácidos graxos são esterificados. Os triglicerídeos ou triacilgliceróis são sintetizados no fígado e no intestino e são as formas mais importantes de armazenamento e transporte de ácidos graxos no organismo. Eles constituem, então, as principais frações de quilomicrons e das VLDLs e também uma pequena parte das LDLs, menor, então, um percentual de 10%. Então, pode estar presente no plasma sanguíneo na forma dessas lipoproteínas. Quase a totalidade de gorduras ingeridas na dieta são triglicerídeos. São formados por ácidos graxos saturados ou também insaturados. Alguns ácidos polissaturados, que são, no caso, o ácido linolênico, linoleico, araquidônico, não são sintetizados no organismo e devem ser supridos na dieta. Os triglicerídeos da dieta são hidrolisados pela ação das lipases pancreáticas e sais biliares para formar, então, o 2-monoglicerídeos e ácidos graxos livres. Então, pelo processo de difusão, o 2-monoglicerídeos e os ácidos graxos entram no retículo endoplasmático das células intestinais, através da mucosa. Eles são reesterificados e vão formar o triglicerídeo pronto para ser absorvido no organismo. Então, após essa reesterificação, os triglicerídeos são associados com outro lipídio e proteínas específicas, as apoproteínas, e vão formar, então, macromoléculas denominadas quilomicrons. Então, essas partículas elas vão deixar, então, a mucosa seguindo, então, a circulação sistêmica, e a liberação intestinal dos quilomicrons elas podem persistir por várias horas. Então, após a ingestão de gorduras, elas podem, então, por um longo período, ocorrer liberação intestinal de quilomicrons. Os quilomicrons são transportados pelo sangue para todos os tecidos do corpo, incluindo o tecido adiposo, que é o principal local de captação desses quilomicrons. Os triglicerídeos plasmáticos são derivados de duas fontes, que é o intestino e o fígado, e os hepáticos dependem fundamentalmente do estado nutricional desse indivíduo. Em condições de jejum, os ácidos graxos são provenientes do tecido adiposo, onde eles são captados pelo fígado, e a seguir serão excretados em forma de VLDL. Então, após a refeição, parte dos carboidratos da dieta são convertidos em triglicerídeos e são secretados como lipoproteínas. Com exceção durante a absorção de gorduras da dieta, o fígado é o principal provedor de triglicerídeo do plasma. Consequentemente, também essa carga de triglicerídeo plasmática, ela sempre é a fonte oriunda, é o fígado. Bom, a hipertrigliceridemia. Os níveis de triglicerídeo plasmático eles podem variar com o sexo, homem e mulher, a questão da idade e também principalmente como fator de destaque a dieta. A hipertrigliceridemia familiar ela é um grupo de condições que está associado com defeitos tanto na produção como no catabolismo das VLDLs. Esses pacientes apresentam um risco aumentado, um risco maior de apresentar doenças cardíacas isquêmicas. A hipertrigliceridemia secundária ela pode ser ocasionada pela questão do alcoolismo, excesso de ingestão calórica, obesidade, diabetes mellitus, hipotireoidismo,
síndrome nefrótica, uremia, gravidez, pancreatite, geralmente de natureza alcoólica, doenças do armazenamento do glicogênio, as disproteinemias, lúpus eritematoso sistêmico, e doenças também que são incomuns, são raras, como as doenças de armazenamento, como Gaucher, Neumann, Pick, deficiência de lecitina, colesterol aciltransferase. Então, essas são as causas de hipertrigliceridemia secundária. Agora vamos falar da determinação dos triglicerídeos. O paciente deve permanecer em jejum de 12 a 14 horas. Ele deve se abster de álcool durante 3 dias, pelo menos, antes de ser realizado o teste. Quando possível, sob a orientação médica, suspender as drogas que podem afetar os níveis lipídicos no sangue, uma recomendação. E a amostra que é utilizada para fazer a análise é o soro ou plasma heparinizado sem hemólise. Os valores de referência que a gente pode colocar sobre os triglicerídeos em miligramas decilitros. Um valor desejável para eles sempre abaixo de 200 miligramas decilitros. Valores que a gente coloca como limítrofes são aqueles que variam entre 200 e 499 miligramas decilitros. O valor elevado pode aparecer como o valor de 400 a 10 mil miligramas decilitros. E quando a gente coloca como alto risco, né, as pessoas que podem apresentar, então, doenças coronarianas isquêmicas, são aquelas que, quando tem os níveis com os valores de referência acima de 10 mil miligramas decilitros. Eu espero que tenham gostado e obrigado.